terceiro livro de 2026 foi O Deus das Pequenas Coisas, da indiana Arundhati Roy. Arundhati Roy. Essa escritora, esse livro ele estava na minha lista já fazia muito tempo, porque eu achava um título assim muito poético, e também ele venceu um prêmio, o prêmio Booker Prize de 1998. Bom, esse livro aqui, ele é um livro não sei de quando que ele é. Ele é um livro de 1998 também. E uma coisa curiosa é que é assim, já é o quarto livro, bem próximo um do outro, que tem personagens gêmeos. É uma coincidência, assim, muito curiosa. Livros que eu tô pegando para ler e quando eu vou ver, tem personagens gêmeos. Então, aqui vai ter, né, personagens gêmeos. Eu fiz as anotações aqui no meu diário de leituras, né, e vou falar um pouquinho sobre ele. Bom, então aqui esse livro é uma história que se passa na Índia, né? Ela é uma escritora indiana, então essa história se passa na Índia. E ele é o primeiro livro dessa autora, foi publicado em 1997. Então ele vai contar a história de dois gêmeos que são o Esta, né? Toda hora nome estranho assim para menino, mas ele é o Estapefai, alguma coisa assim, e a Rael. Então eles são gêmeos, mas uma menina e uma menina. Então o livro ele vai contar, falar os acontecimentos da vida deles. O livro vai e volta no tempo. Então a gente tem as histórias ali da infância deles, e depois o livro vai contando também sobre o momento atual. Quando eles já estão adultos e eles vão voltar para essa cidade chamada Aemen, em Kerala, né, na Índia. Esse livro, ele vai, assim, então, contar a história dessa família, uma família tradicional da Índia, né, e tal. Então, a gente vai ter aqui as questões de casta, né, inclusive uma questão de casta aqui vai gerar uma tragédia. É um livro que tem duas tragédias, então ele é um livro bem denso, bem pesado por conta dessas tragédias. Esses dois meninos, eles são de uma família ali, de uma classe alta, uma classe mais ou menos ali com poder aquisitivo. O avô, ele é um entomólogo, acho que é entomólogo que fala, que estudioso de insetos, né? E ele descobre uma borboleta, uma nova borboleta, ele recebe menção honrosa, né, da Inglaterra, essa questão toda. E eles têm uma casa que aí como é diferente assim da nossa realidade, uma casa ali que mora todo mundo, né? Mora pai, mãe, avó, né? Que mora todo mundo junto. E então no passado o avô tinha um carro, esse carro é bem citado, eu não sei como pronuncia, Plymouth azul celeste. Não sei se é Plymouth, não sei. Azul celeste. Então esse carro é muito citado assim na história, porque eles vão se lembrar muito desse carro do avô, né? Muitas lembranças assim da infância relacionadas a esse carro do avô. A avó, então, ela tem conforme o tempo vai passando, o poder aquisitivo deles vai caindo, eles acabam fundando uma fábrica de geleias, né? Tem o primeiro capítulo que chama Paraíso, Picles e Polpas, que seria o nome dessa fábrica, né? Da família. Então, aí como eles vão crescendo, tem algo aqui muito marcante na infância do menino, a gente vê como que o abuso, ele vai deixar marcas para o resto da vida. Então ele vai ter um relato aqui de um abuso, e isso vai gerar uma consequência
para a vida toda. Aí a gente tem também, então, a questão da casta, né, que vai gerar também um problema, porque a Rael, quando ela volta, na verdade não é a Rael, tá vendo? É fácil fazer confusão, porque na verdade essa história do envolvimento é da mãe deles, a mãe deles que vai se envolver com alguém de outra casta, e isso vai gerar um problema assim enorme, né, aqui na vida deles, né? Na vida dessa família. Então, assim, uma família marcada por essas tragédias, um dos irmãos, dos tios, né, foi morar na Inglaterra, daí então eles têm uma prima que ela é inglesa, e essa prima vem visitá-los, vai acontecer uma tragédia também. E apesar disso, né, de todas essas questões no livro, o livro ele é muito poético, então ele começa desde o título, e ele é um livro também que ele não é escrito de uma maneira convencional, então tem muitas palavras inventadas, muitas palavras inglesas, e ali por conta de narrar as lembranças, né, das crianças, então tem muitas palavras neologismos, né, palavras inglesas também. Então é um livro que, assim, olha, um livro muito, muito bom. Eu gostei demais desse livro aqui, as marcações que eu fiz, e que vale muito a pena, e valeu muito a pena ter conferido. Mas assim, então ele não é um livro leve, tá? Um livro que ele vai ter algumas questões aqui bastante pesadas, certo? Então é isso. Então, Deus das Pequenas Coisas, da Indiana Arundhati Roy.